Recentemente eu vi um documentário sobre a Lady Di, né? Estavam falando sobre como é que foi o processo da morte dela, que ela foi perseguida por paparazzo, e tem todo um documentário disponível aí nos streamings, né? E aí fazem uma vasculha nesse caso, né? Quando a pessoa ela tem uma vida muito exposta, entram em todos os canais, tentam descobrir como é que ela era perseguida, por que ela ocorreu, qual foi o caminho, né? Que fez com que o acidente ocorresse, etc. Você lembra de algum caso assim famoso que a pessoa tenha sido invadida na sua intimidade digital, vamos chamar assim? Caso famoso que tenha sido invadida na vida digital, acho que ainda não teve, porque esses assuntos são novos. E os assuntos que foram levados à justiça e que nós temos conhecimento, né? E aí geralmente o caso do famoso ele corre em segredo de justiça. Mas os casos que foram levados à justiça, na maioria deles, tanto no Brasil como na Alemanha, como nos Estados Unidos, as decisões foram no sentido de preservar a intimidade da pessoa e não disponibilizar, não liberar o acesso. Doutora Jéssica, o que faz uma advogada de herança digital? Fala mais pra gente. A advogada de herança digital faz desde o planejamento. E aí o planejamento consiste em avaliar se essa pessoa tem rede social, se essa pessoa tem criptomoeda, se essa pessoa é um gamer famoso de jogos virtuais. A gente tem que fazer uma avaliação. Onde ficam essas receitas? Se essa receita está na pessoa física, está na pessoa jurídica. A partir desse levantamento, a gente consegue fazer o planejamento. O que essa pessoa quer que aconteça com essas redes sociais, com esse valor que ela recebe, para quem ela quer que fique, quem ela quer que administre. Muitas vezes os herdeiros não têm capacidade de administrar. Imagina, se eu vier a falecer e eu tiver uma rede social, né, com muitos seguidores, que monetize bastante, e a minha mãe, com 70 anos, vai ter que cuidar disso. Ela não tem capacidade. Então, o ideal é que você faça um planejamento para você dizer quem vai administrar, como vai administrar. Essa pessoa pode receber um salário para administrar. E aí você faz esse planejamento, esse é o primeiro momento. E a gente costuma dizer que com o planejamento, no momento da morte, fica muito mais fácil para os herdeiros, porque os herdeiros já estão direcionados, já ficou definido como vai ser, o que tem, quem vai cuidar, quem vai ser responsável. Então esse é o trabalho da advogada que trabalha com herança, com planejamento sucessório, e aí seja a herança que for, né? Digital, a convencional que a gente fala, que é imóvel, dinheiro. Vamos imaginar então uma hipótese. Você tenha como cliente o Nubru e o Playhard, que são esses jogadores famosos e que estão na moda aí de atletas de jogos digitais, vamos lá. Como é que eles deveriam, vamos dizer assim, se planejar para a morte? Fala pra gente. Então, eles são grandes ícones hoje no Brasil e eles têm que ter primeiro a consciência da ferramenta que eles têm. Porque que eles sabem jogar, todo mundo sabe, isso é fato. Mas eles têm consciência de quanto que isso vale, quem está empresariando isso, quem está administrando isso. Eles, acredito eu, que eles ainda não tenham filhos ou sejam casados, enfim. Então, talvez os pais seriam os únicos herdeiros pela linha sucessória. Será que eles querem que fiquem tudo para o pai? Para a mãe? Será que eles querem deixar uma parte para a agência? Será que eles já têm contrato nesse sentido? Então, tem que fazer uma avaliação. Para quê? Para quando ele morrer, imagina, se fica tudo para os pais e os pais não sabem administrar, não sabem o que eles têm, vai se perder. Todo o legado que ele construiu, todo aquele nome que ele fez, todo o movimento, todo o investimento que ele fez pode acabar se perdendo. Então, tá aí a importância de você saber, primeiro, o que você tem em mão e como você pode distribuir. Tem alguma ação hoje rolando nesse sentido? Você tem conhecimento de alguma pessoa que já esteja no processo na justiça em relação a esse tipo de causa, não? Em relação à herança digital, Sim. então, como muitas pessoas não têm nem a consciência, acaba que isso está sendo deixado de lado. Os herdeiros, como eles não sabem o que tem, como tem, por exemplo, algumas criptomoedas, precisa de uma chave de acesso. Se ninguém tem acesso àquela chave de acesso, o herdeiro não recebe, se perde. E tem muita gente botando dinheiro nisso, né? Caminhão Tem de dinheiro muita. em cripto. Mas nem a investidora, porque algumas pessoas compram a cripto através de uma empresa, né? De uma empresa que faz o intermédio. Nessa empresa teria acesso, no caso, só o próprio usuário? Tem algumas dessas moedas, a NFT, se eu não me engano, que tem uma chave. Sim. E só uma pessoa tem acesso à chave.
Então, se você não disponibiliza esse acesso, essa chave, o dia que morre, não tem como acessar. Porque aí a gente entra naquela questão, se levar para o judiciário vai ficar na seguinte situação, olha, mas se ele não deu a chave para ninguém, é porque ele não queria, é porque era só dele. Que loucura. E aí, se era só dele, como é que você vai mexer? E tem um monte de gente hoje investindo nessas NFTs, né? Criando obra de arte que só existe na internet. Produtos digitais que só existem na internet. Alguns dos maiores infoprodutores do Brasil, assim, falando da galera que vende curso digital, ganham milhões. Que a gente chama no perpétuo, né? Que o cara faz um curso, aquele curso fica no automático. As aulas estão gravadas e os anúncios vão rodando e toda hora tem uma vendinha entrando na conta daquele produtor, sem o cara fazer nada. Mas você concorda que esse cara, em um determinado momento, ele atualizaria o curso dele? Sim. Certo? Ainda que ele tenha já uma sessão gravada que ele vai ficar comercializando aquilo, em algum momento ele faria alguma atualização. Então, será que o dia que ele morrer, ele vai querer que daqui a 10 anos continuem comercializando um curso que com certeza já estaria obsoleto? E que se tiver obsoleto, se tiver desatualizado, a pessoa que compra daqui a 10 anos vai ter uma imagem ruim dele. Vai pensar, nossa, olha o que ele estava falando aqui. Porque não acompanhou o tempo. Então, isso também precisa ser planejado.